depois da queda da câmera principal. Então, novamente, nós estamos juntos e juntas. Eu vou liberar os microfones para vocês e gostaria da apresentação prévia. Vou começar pelo Geraldo, tá bem, Geraldo? Tem um microfone. Localizei. Perfeito. 1 minuto para apresentação, nome, de onde é, associação que faz parte, se é afetado por uma doença rara, isso é muito importante para que fique registrado, né? Nós queremos demonstrar que essa roda, principalmente, é formada por pessoas que têm um impacto direto de uma doença rara. Então, a conversa aqui é uma conversa extremamente legítima de quem tem a vivência com a doença rara e, no segundo momento, a segunda legitimidade de pessoas como nós que trabalhamos com as pessoas afetadas, com os familiares afetados por essas doenças raras. Geraldo, obrigada por estar conosco. A fala é sua, querido. Ok. Meu nome é Geraldo, como foi falado, 63 anos, 1,81 m, com poucos cabelos nos que ficaram estão brancos. Né? Eu faço parte da diretoria da Devimar e até 45 anos eu não usei óculos. Aos 49 anos me apareceu um problema na vista que demorei 2 anos e meio para ter um diagnóstico com recursos, que graças a Deus eu tenho. E o nome é distrofia macular dos cones e vasculites congênita. Hoje sou atendido pela doutora Juliana Salum, que é uma celebridade dentro disso, e eu descobri através dela que tem 25 pessoas com a mesma afetação que a minha distrofia com o meu gene, GUS2D. Então é raro mesmo. Né? Por que eu estou na Devimar? Eu acho importante eu falar isso. A Devimar é formada por pessoas que me inspiram e nos inspiram. Pessoas como o Pedro, pessoas como a Cris que estão aqui, e pessoas que não estão na Devimar, como a Ana Carmen, e outras que nós temos, que nos inspiram, me inspira a fazer algo pela causa, fazer algo pelo outro, me desinstalar. Foi isso que a Devimar fez comigo. E eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Sempre que a Devimar foi chamada para alguma coisa e eu tive a oportunidade de representar, como foi hoje, eu venho de braços abertos, e mente aberta e coração aberto, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Também sou indignado, viu, Camila? Ai, que bom, encontrei pessoas como eu. Boa tarde a todos. Eu sou a Cristina, eu sou daqui de Maringá também. Sou diretora social da Devimar e eu tenho deficiência visual, né? E eu demorei muitos anos para descobrir o meu diagnóstico. Em junho do ano passado é que eu descobri que eu tenho amarose congênita de Leber, que também é uma doença que acomete a retina, o nervo óptico, e que é uma doença rara, né? E que não tem cura, e ainda está se pesquisando tratamentos para essa doença. Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, o que eu estava falando com a Valéria, é muito bom estar junto com pessoas apaixonadas, né? Muitos fazem, mas poucos fazem com paixão e é muito bom, tá conjugando com vocês nesse momento. Meu nome é Ana Carmen, eu atuo como educadora social e na Agência do Trabalhador, atuando com a empregabilidade da pessoa com deficiência. E sou palestrante falando sobre inclusão e sobre empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu tenho retinose pigmentar. Aos 14 anos, o médico me identificou dizendo que era retinose pigmentar, me mandou para um grande centro, e onde eles disseram que não tinha cura,
e outras coisas mais, né? E eu digo, na realidade, que no momento foi um choque muito grande, mesmo você sabendo, né? O diagnóstico, ele é de suma importância para a nossa vida, e você tendo um diagnóstico e você congregar com pessoas que são da mesma causa, é fundamental. Eu demorei muitos anos para estar encontrando pessoas que congregavam com a mesma causa, em Bruto de Maior, uma cidade muito pequena, e eu falo que congregando com pessoas da mesma causa, o diagnóstico, né, e as políticas públicas são passos que vão cada vez mais fazendo com que hajam transformações, né? Transformações sociais, transformações na vida interior de cada um. Boa tarde a todos. Meu nome é Clevenice, tenho 53 anos. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Fui diagnosticada com retinose pigmentar aos 18 anos, uma longa história. E primeiro considerava todo mundo normal, todo mundo estava igual eu, né? E depois veio o diagnóstico, né, da retinose pigmentar. Continuei levando a vida normal, trabalhando, né, estudando, depois casei, mudei, morei fora do país, né, tive 2 filhas. E aos 41, 42 anos, fui fazer uns exames de rotina, né, da retinografia e aquele fotometria, né? Aí onde, através desse exame, diagnosticou o síndrome de Usher, né? E há 2 anos atrás eu fiz a genética dele, né? Daí deu o síndrome de Usher 2A, né? É considerado, né, doença rara, né? E é uma perda tanto visual como auditiva, uma perda sem gradativa, né, com o passar do tempo, né? E embora nessa situação a perda total acontece, né, entre a adolescência, no máximo até os 40 anos, né? Então eu me considero assim abençoada, né? Apesar de 53 anos, eu consigo ser uma pessoa ativa, né? Sou catequista, né? Cuido de criança, tenho as atividades na igreja, né? Que eu estou sempre ativa, né? Então, embora a limitação, né? Eu consigo ainda estar ajudando, né? A Devimar também, estou sempre ali, né? Colaborando com eles. Obrigada. Sou Haroldo, sou enfermeiro aqui no Hospital Universitário, trabalho no grupo de educação permanente e vim falar um pouquinho para vocês sobre como o enfermeiro pode estar ajudando e atuando, né, no auxílio do cuidado das pessoas que portam condições visuais raras. Bom, meu nome é Camila Chiari, sou assistente social, atuo diretamente na AMIC, Associação dos Amigos do Hospital da Criança, e vim cooperar um pouquinho com vocês dos desafios de atendimento que nós temos lá. Perfeito. Nós estamos numa roda de conversa com a participação da população, vamos chamar assim, né? As pessoas que estavam conosco aqui na plateia, e com os 2 palestrantes que estiveram conosco na tarde de hoje. Então, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, saiba que tem um vídeo anterior com a palestra do Dr. Haroldo e da assistente social Camila, que vocês vão poder ouvir e acompanhar, e aí vai fazer ainda mais sentido essa roda de conversa. Por isso eles se apresentaram de forma muito sucinta, porque lá na palestra, no início, tem o mini bio, né? A minha biografia, tem as suas vivências, tem as suas experiências nas palestras. Então, estamos, inclusive, incentivando. Vai lá procurar no conteúdo do canal os demais vídeos desse dia incrível, que é o primeiro simpósio paranaense sobre doenças oculares raras, que estamos realizando aqui no Hospital Universitário da UEM, em Maringá.
Bem, a nossa roda de conversa, ela tem como intuito trazer as percepções além da visão, aquilo que nós realmente estamos percebendo, aquilo que nós conseguimos somar com as nossas experiências e com o que as pessoas trazem para nós no atendimento e nos desafios do seu dia a dia. Então, a percepção que nós podemos trazer além da visão para o diálogo aqui sobre cuidado, sobre desafios e sobre humanidades. Haviam algumas observações que nós fizemos e deixamos registrados nos nossos canais de contato com o público, o Instagram e o YouTube. Então eu vou fazer aqui, ler um comentário que eu achei interessante, que eu colhi, e vou fazer a primeira roda aqui de percepções de vocês a respeito desse comentário. E o comentário é o seguinte, a pessoa diz: boa tarde a todos, aqui... Opa! Deixa eu pegar meu óculos, né, gente? Aqui, desculpe. Vamos lá. Muitas vezes, o que mais pesa em uma condição rara não é só a doença, mas o que vem junto com ela, o medo, a desinformação e o isolamento. Na visão de vocês, na percepção de vocês presentes nessa roda, quais são os maiores desafios vividos por quem convive com doenças oculares raras, sejam eles emocionais, sociais ou de acesso ao cuidado? Quem gostaria de fazer um comentário inicial? Posso fazer. Perfeito, Geraldo. Até porque, como eu era ativo, trabalhava, dirigia e tinha a minha empresa, né? Quando eu tive o diagnóstico e aos poucos eu fui perdendo a visão, isso aí é um impacto muito grande, né? Porque a primeira coisa eu falei, e eu vou me tornar uma pessoa, o quê? Inútil? O que eu vou conseguir fazer, né? E para isso foi muito importante naquele primeiro momento a minha família, né? Esse acolhimento. Depois que eu consegui o diagnóstico correto, né? A cabeça funcionar muito bem, que eu tinha que ser útil e me tornei útil. E, como falou a nossa amiga, Deus, né? Eu também sou catequista, né? Deus foi muito importante nessa fase, porque quando você começa depois a encontrar pessoas como você, iguais como você vê que a vida continua, que ela não acabou ali, né? E vendo pessoas fortes que eu encontrei com pessoas com problemas muito piores do que o meu, foi muito fácil. Foi muito fácil. Na sequência da Paris, tá bom? Diante dessa pergunta, né, falando do medo, de como estar dando essa virada, né? A autoaceitação, ela é de suma importância. Assim que eu perdi a visão, você tem a questão da perda da visão e você tem... Eu perdi a visão com 33 anos. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás eu perdi a visão. E acabei falando a minha idade sem querer, gente. Eu estou com 62 anos. A autoaceitação é muito importante, tanto da nossa parte, quanto da parte dos nossos familiares. Porque quando eu perdi a visão, o mais complicado, eu digo, sabe, além de perder a visão, foi a não aceitação da condição em que eu me encontrava. E aí eu queria fazer as coisas da maneira que eu fazia antes. Aí eu já não podia mais dirigir, eu não podia mais pegar uma caneta e escrever, eu não podia mais pegar um livro e ler, eu não podia mais caminhar sozinha. E isso gerou uma impotência muito grande, né? E a partir do momento, volto a dizer, da importância de conviver com os pares, né? Você passa a ver o que o Geraldo falou, que tem pessoas que ele tem complicações, né? Em termos de patologias, né? Muito maiores, e ele está lá ativo, ele está fazendo, ele está estudando, ele está namorando, ele está... Você entendeu? Aí você fala, nossa, eu também posso.
Então, isso é de suma importância. E a família também, porque muitas vezes, por parte de minha mãe, não. Ela sempre teve de coração aberto, sabe? Da forma que eu me encontrasse, vamos lá, vamos junto, estamos junto, né? Isso é muito importante, porque você fechar os olhos diante de uma realidade que é tua, isso só dificulta. Eu costumo dizer que nós temos que entender o nosso funcionamento, como era e como é hoje. E entendendo o funcionamento, como eu funciono hoje, né, eu vou saber que a Ana Carmen, ela funciona, ela trabalha, ela pode andar sozinha, ela tem o direito de ir e vir e de fazer o que eu quero. Só que do meu jeito. Hoje, não mais caminhando, né, livremente pelas ruas. Caminho livremente sim, mas usando bengala e cuidando para não bater nos obstáculos. Né? Leio utilizando as tecnologias. Então, é dentro dessa linha, gente. Ontem, quando eu preparava a minha apresentação, né, eu estudei bastante para fazer. Utilizei um pouquinho da inteligência artificial para me ajudar, porque eu estava sem tempo. Ontem eu tive um monte de compromisso. O Pedro conversou comigo desde esse dia, parece que, né, não tive tempo. E aí ontem eu terminei de preparar a aula, era quase meia-noite. E eu, né, o que eu vou fazer? Como que eu posso sensibilizar pessoas a perceberem o que é portar uma condição, né, visual rara? E aí o ChatGPT falou, olha, faz uma dinâmica das pessoas fecharem os olhos e se imaginar sem a visão, né? Então, pessoal, quando a gente recebe o paciente que teve uma alteração visual, e como eu disse para vocês, eu não tenho local de fala porque os meus pacientes com problemas visuais que eu atendi, geralmente eram portadores de trauma ou eram portadores de outros tipos de condições, certo? Mas o que a gente percebe neles é aquele luto que a pessoa vai passar, né? Certo? Vai ser de uma forma, uma sensação de luto, esse estado de perda muito grande e que, né? E agora também eu recorro a Deus, né? Que a impressão que a gente tem é que Deus não dá o cobertor maior do que o fio, né? A Carmen falou isso, a Clevenice falou isso e os colegas falaram isso, né? O ser humano ele acaba se superando, né? E ele começa a superar o problema a partir do momento em que ele aceita e que ele recebe, né, conhecimento para ele estar entendendo por isso o porquê dele estar passando por essa situação, tá? Então a maioria das pessoas elas passam por fases de luto, de negação, né, até que ele vai para uma aceitação e ele começa a se superar, né? Mas vamos, né, para a gente ter empatia, né, vamos fazer a experiência de viver sem luz, de viver nessa, né, dificuldade, tá? Uma outra coisa também seria, né, eu comecei agora recentemente, depois de velho, né, eu estou com 54, eu fiz a faculdade de estatística e eu achei muito importante trabalhar com dados, né, principalmente para a gente poder ajudar, para a gente poder demonstrar, né, as coisas. Para a gente informar a política, a gente precisa de dado para demonstrar para as pessoas a importância de dados epidemiológicos, de dados de custos, de dados de investimentos, né? E eu comecei a fazer uma faculdade em São Paulo que se chama Univesp. E no segundo bimestre da faculdade, a gente fez uma disciplina que chama uma disciplina paulista de inclusão. E aí a gente aprendeu tudo sobre o que é capacitismo, né, o que é utilitarismo, né, e qual que é o nosso papel na sociedade quando a gente lida com uma pessoa que é diferente da gente. Tá? Então, é muito importante que os profissionais de saúde, e volto novamente a falar, a grade curricular, ela tem, né, acho que hoje em dia nós temos Libras como uma disciplina que praticamente está se tornando obrigatória, né? A maioria dos cursos disponibilizam esse tipo de disciplina, mas nós precisávamos de fazer uma disciplina de inclusão de pessoas,
tá? Para que a gente pudesse, né, atender melhor a essas pessoas. Tá? Eu acho que é isso. Pode. Pedro, Valéria, né, Geraldo, os organizadores desse evento. Olha aí, olha surgindo mais uma proposta, né, do professor, levantar essa bandeira realmente, né, para que se torne uma política pública nos meios educacionais. Nós lutamos tanto pela inserção da Libras nos meios educacionais, foram muitos anos, né? E hoje está acontecendo, né? Está iniciando esse acontecimento muito importante, acampar realmente essa proposta, né, da inserção nos meios educacionais da disciplina de doenças raras. É isso mesmo. Uma coisa que eu sempre vejo dentro dos nossos atendimentos é precisar desmistificar a própria aceitação. Então, o processo de aceitação de qualquer tipo de situação com relação a doenças, seja ela rara ou não. Uma situação básica aconteceu ontem. Eu tenho um amigo que teve dificuldade ocular e eu disse assim para minha amiga, que é a irmã dele: Amanda, será que a sua comorbidade, que ela usa 9 graus, não é rara? Ela respondeu: não, não é, eu só tenho um astigmatismo. Então, esse processo de aceitação, ele é moroso, ele é demorado. E aí eu falei com o irmão dela, que também tem uma dificuldade ocular muito mais acentuada que ela. E o João ficou todo animado com o processo de conhecer o Pedro, conhecer a Mitocom Brasil, porque ele entendeu que ele tem uma doença e ele precisa saber quais são os fundamentos disso e ele quer tratamento. Então, são 2 irmãos com patologias e com dificuldades, ou cada um com a sua particularidade de aceitação. Isso é muito real dentro dos nossos atendimentos, assim, dentro da MIC e também quando nós fazemos atendimento fora, né? Queria aqui chamar para fazer parte da roda de conversas também a Rosane, que é representante do grupo EMAP, né? EMAP Brasil, ela vai contar para vocês que doença que é essa, também é uma doença ocular que é rara, também exige adaptações, né? Uma série de novos aprendizados e de vivências, e vai trazer um pouquinho da trajetória dela. Por favor, Rosane, pode se juntar à roda. Imagina. Bem-vinda. Por favor, faça em 1 minuto uma apresentação de quem é você, da associação, se tem alguma doença rara, né? Ou qual o nível de convivência que você tem com a doença rara, se é atendimento, se é familiar, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que vão acompanhar esse vídeo depois, possam se situar na sua experiência com o tema. Por favor. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o grupo aqui, o Pedro e você, tá, pela oportunidade da gente falar da nossa doença rara. Esse aqui está melhor? Para poder, né, trazer o que é essa doença nova, que ela foi diagnosticada em 2019, isso nos Estados Unidos, mas até chegar um pouquinho também, Europa, Japão, já foram também diagnosticados pacientes, e no Brasil, que nós temos alguns médicos que estão se dedicando a essa doença, que também é retina, fundo dos olhos. O nome EMAP Brasil é a ONG que nós criamos, mas ela tem o acrônimo da doença específica mesmo. Então, o nome é atrofia macular extensa com pseudodrusa. Ela é muito parecida com a degeneração macular seca, portanto, há também um subdiagnóstico, porque os médicos não conseguem definir ainda, quem ainda não está por dentro dessa doença, não conseguem definir a diferença, elas são similares, mas não idênticas.
Então, uma é horizontal, a outra é vertical, uma tem drusa, a outra não tem, a nossa é pseudodrusa. Então, nós estamos agora com diagnóstico recente. Então, no Brasil, assim, eu rodei muitos médicos, acho que só em Curitiba, eu sou de Curitiba, tá? Mas eu também estou morando aqui em Maringá, então é um prazer muito grande estar aqui também, sou pé vermelho também, né? Então é muito gostoso. Tá? Então essa doença, a gente está assim, para vocês terem uma noção, eu sou advogada, professora universitária, e de repente, né, como é uma doença que ela atinge, eu falei que acho que é muito democrática porque não tem idade, não é como a DMRI, depois de uma certa idade. Nós temos no nosso grupo, a gente tem uma pessoa de 37 anos que está com EMAP, teve neném recentemente e não consegue ver o rostinho do bebê. Então eu não consigo ver o rosto de ninguém. Tá? Em 2 anos eu passei a não ver ninguém. Então é uma doença muito rápida. Ela assim, a gente não sabe ainda como. A gente não tem, assim, cada um tem uma evolução um pouco diferente, né, no grupo. A gente tabulou, tá? A gente colocou ali idade, que tipo de doença, que comorbidade tem, e a gente percebeu que os médicos agora estão correlacionando essa doença com febre reumática. Portanto, o que distingue assim, de diagnóstico de EMAP, da degeneração macular seca, é que os médicos perguntam para a gente, você teve febre reumática? Se teve, não é DMRI, tá? É EMAP. Então, essa EMAP, né, qual é o prognóstico para a gente? Em relação à doença, ainda nada, só tem remédios para degeneração macular seca e um agora que saiu recentemente nos Estados Unidos, o nome que está sendo aí colocado é Syfovre, tá? Esse remédio ainda não foi aprovado pela Anvisa e a agência reguladora europeia ela não aprovou por causa de neovascularização, efeitos colaterais. Tá? Então, aqui no Brasil, ela está em discussão ali na Anvisa, os americanos, há médicos, tá, que estão aplicando no Brasil e a gente faz importação particular, né? Só que o preço desse remédio a gente quase morre, né? Porque custa R$70 mil e tem que fazer durante, no mínimo, 3 anos para ter uma noção do que é. Então, geralmente o médico, tá? A dificuldade que nós temos, assim, é muito difícil receber um diagnóstico e falar, não tem o que fazer, você volta daqui a 1 ano. Então, essa foi a resposta que eu tive, tá? Fui a São Paulo também, na Unifesp, uma médica da Unifesp. Agora está fazendo uma pesquisa com uma médica da Unifesp também. Aí eles estão vendo se é possível ou não a correlação entre febre reumática. Vão fazer um teste genético, mas existe uma limitação, porque eu não fui incluída, né, no grupo, porque tem essas limitações de pesquisa, que a gente entende. Então, menos de 40 e mais de 60 foram excluídos. Mas a gente torce muito para que todas as universidades consigam fazer uma pesquisa e consigam mapear, porque nós não temos CID também. Tá? Então, a gente tem mais um problema novo. No Brasil, por exemplo, nós começamos o grupo, havia 10, 15 pessoas. Em 1 ano, a gente está com 106 pessoas do Brasil inteiro. Então, a dificuldade que a gente encontra, né, é chegar na sociedade e colocar o que é essa doença, porque até então ninguém está vendo o que é. É algo novo. Claro que deve ter muito diagnóstico de DMRI, mas todos eles ali dos 106, o primeiro diagnóstico foi DMRI seca. Tá? Então, nós agora somos os novos, então estamos em 106 pessoas do Brasil todo. Claro, a gente percebe quanto mais longe, né, mais longe do centro da cultura, dos estudos, das universidades,
mais difícil o diagnóstico e mais difícil o acesso à informação sobre a doença, né? Então, esse é o objetivo nosso. Nossa ONG nasceu ontem, então estou muito feliz por estar aqui também, porque o PJ nosso ontem foi tudo certinho, né? Nós começamos com isso, assim, numa discussão, a gente precisa divulgar, precisa trabalhar, porque isso vai afetar e vai causar uma modificação até de gestão, né? De gestão pública, porque a gente percebe a dificuldade de diagnóstico. Então, é capacitar médicos para esse tipo novo de diagnóstico. Teve um congresso recentemente em Curitiba, feito pelo Dr. Carlos Moreira Neto, que está estudando isso na Universidade Federal do Paraná, tá, junto com o pessoal da Unifesp também, é um grupo de pesquisa, mas eu acho que a gente tem que ampliar isso para as outras universidades, né? Então, isso é importante, ainda mais que aqui vai ser um berço de um local, de um hospital sobre doenças raras. Então, eu acho que Maringá precisa abraçar essa causa. Perfeito. Também. Tá? Perfeito. Muito obrigada por ter corrido, ter chegado aqui, por estar conosco, compartilhando essas informações riquíssimas. Assim, esse encontro aqui é de brilhante em brilhante, né? Realmente abrilhanta muito essa mesa. Nós estamos aqui registrando especialmente seu áudio, até porque as pessoas que são nosso público-alvo, elas no geral não enxergam. Então nós estamos muito preocupados com qualidade de vídeo, de registro, etc. Mas nós estamos falando também do nosso lugar que enxergamos. Nós não poderíamos de maneira nenhuma perder um relato como esse, que você compartilha aqui conosco, além de podermos festejar contigo esse CNPJ que é novo, que nasceu ontem e tem muito ainda a caminhar, a crescer e a fortalecer essa luta por políticas públicas de qualidade. Imagine a dimensão que é o Brasil, ter 100 e poucas pessoas afetadas, o nível de invisibilidade dessas pessoas dentro de uma política pública é cruel. Então, nós estamos aqui para unir forças. Conte com a Mitocom Brasil, já falo pelo Geraldo, conte com a Devimar, conte com as associações que estão aqui presentes, com a academia, os professores, os doutores, e que nós estamos juntos por uma causa que é muito maior que tudo. Isso é direito humano. Nós precisamos fazer com que a Declaração de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, realmente seja válido dentro da nossa Constituição e na nossa sociedade. O Haroldo vai fazer um comentário, na sequência o Pedro está com a fala. Moça, você disse que você não vê o rosto das pessoas, né? Eu queria que você explicasse para mim, né? Quando você chegou, eu jamais pensei que você tivesse qualquer tipo de deficiência visual. O mesmo aconteceu com esse moço que está doutorado, com o Geraldo, que eu conversei. E essa moça que está aqui do meu lado, eu achei que ela estava acompanhando a Carmen, né? Eu só percebi a deficiência visual quando eu vi que ela também está utilizando aqui a bengala dela, né? Então, eu queria saber assim, qual que é o nível de perda visual que você está atualmente e por que você não vê o rosto das pessoas? Meu nível é cegueira, tá? Já é uma cegueira, mas ela é uma cegueira central, né? Mas dentro da classificação do que é cegueira. Legal, né? É muito alto. Eu estou com cegueira legal, tá? Isso ocorreu em menos de um ano, tá? Menos de um ano. Então é assustador para a gente. A gente se depara com uma doença que não sabe o que é e não sabe quanto tempo vai ficar cega totalmente, né? Então os médicos, alguns casos foram relatados de também na periferia a escuridão, tá? Não é só o central. E a dificuldade, todas que vocês imaginem, assim, achar aulas sobre bengala, conseguir fazer braille, tá? Porque é muito fácil fazer braille, né? Mas quando a gente tem que se mobilizar e não enxerga mexerica nenhuma, né? Fica bem difícil, principalmente porque nós não temos essa acessibilidade. Telefone, por exemplo, a gente liga e ninguém atende, né? Só ligue para não sei onde, fale com não sei quem. Hoje, tudo legal, digital, para quem entende é ótimo. Mas eu preciso pegar um Uber, eu não consigo. Tá? Eu preciso apertar o
o elevador eu não enxergo, tá? Então, eu ainda comecei a fazer braille online agora, recentemente, porque eu também faço braille também presencialmente no Instituto Face lá de Curitiba, que eu descobri por conta própria, nenhum médico me disse, nenhum médico de baixa visão me deu informação, ninguém me deu informação de absolutamente nada, o que tem, onde tem, com quem que eu falo, bengala, como é, que cor. Nós do grupo, cada um estava num estágio diferente, eu fiz isso, procure não sei o quê. Então, essa falta de informação, posto de saúde, eu fui no SUS tentar conseguir um documento, um laudo médico, eu estou sofrendo, tá? Faz 2 anos que eu não consigo abrir minha porta lá no SUS. Então, o que eu fiz? Eu, como advogada, eu estou fazendo para mim, né? Eu falei, pessoal, aguenta aí que eu vou tentar uma ação, tá? Então, estou fazendo uma ação contra o SUS para ver se vai dar certo. Tá? Se der certo, vamos partilhar isso sem problema nenhum. Isso aí tem que ser o objeto da ONG também, vamos partilhar nossos conhecimentos jurídicos. Então, é toda dificuldade. Eu quero marcar consulta, ninguém atende, é só, tá? Eu não consigo. Eu não consigo falar, já reclamei, eu sou daquelas bem assim, né? Vamos reclamar, tá? Né? Eu tenho que ser, senão eu estou falando por mim, eu estou falando por todo mundo. Então, eu não li ainda, não consigo ler, eu estou no meu alfabeto ainda, na letra K. Então, só que a vida não para, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Rosana, a Devimar tem condição de te ajudar com essas capacitações para as tecnologias. Nós temos professoras, uma delas está aqui, que é a Cris. A Cris pode te auxiliar muito bem a usar os leitores de tela, os leitores de tela para smartphone. Você vai conseguir chamar o Hugo e fazer tudo isso. A gente pode te apoiar aqui em Maringá, tá bom? Ótimo, maravilha. Um outro ponto. Só responder a pergunta da aula. Eu, quando cheguei, fui um dos primeiros a chegar. Eu andei por tudo aqui para ver se não tinha legal. Várias vezes. Depois que eu me ambientei, aí a minha visão periférica, aí eu vou. Então, primeiro eu faço isso. Né? Uma tática, uma técnica que eu faço. E todos nós temos baixa visão. Depois que você passou num lugar, daí você guarda isso, né? Pessoal, vários assuntos importantes e interessantes já foram trazidos aqui na roda, mas eu queria pedir para a Cris fazer um comentário sobre algo que ela já relatou no ano passado. Hoje ela já adiantou que ela foi ter o diagnóstico dela no passado, acho que aos 36 anos, Cris? 35 no passado, desculpa, mas enfim, não precisa entregar a idade. Mas o que eu quero dizer, o mais relevante se você pudesse contar um pouquinho do que você ouvia, né, de médicos anteriores quando a respeito da sua percepção de luz, que não era possível, não era isso, dizendo que era uma tentativa de enxergar, uma vontade de enxergar. No ano passado você pôde saber o que acontece exatamente e a diferença que isso fez para você. E eu gostaria de ouvir isso de você, porque para mim o seu caso é muito emblemático e porque um dos objetivos do evento aqui é estimular as pessoas a buscarem o seu diagnóstico. Nós já falamos aqui em outros momentos, desde cedo, que é importante que cada pessoa saiba o nome do seu diagnóstico para poder colaborar com o Estado, para que ele crie políticas públicas para ajudar esse grupo, o nosso grupo de pessoas que têm doenças oculares raras. E o seu caso ilustra isso. Então, se você puder falar brevemente o que mudou para você depois que você soube o nome e a explicação, o que acontece, o porquê da percepção de luzes, eu acho que ajuda bastante o público a entender esse contexto e a importância do diagnóstico, por gentileza. Bom, eu descobri que eu tenho amorose congênita de Leber no ano passado, né? Quem me deu esse diagnóstico, na verdade, foi a doutora Juliana Salum, né? Inclusive, quando ela olhou para mim, ela falou assim, você tem amorose congênita de Leber, né? E aí ela foi me explicar que é uma doença, mas ela, prejudica a retina, né? Mas também causa atrofia do nervo óptico, né? E que ainda está sendo estudada, né, na USP, né? Então, assim, durante muitos e muitos anos, eu só ouvia dos médicos desde quando eu era, assim, bebê. Os médicos só, minha mãe levava eu e meus irmãos, porque não sou só eu que tenho, né, essa deficiência visual.
Nós somos em 6 irmãos, sendo 3 com deficiência visual e 3 não. Então, nós íamos para os médicos e os médicos falavam assim, é uma deficiência hereditária, né? Porque os pais do seu pai eram primos, então por isso vocês ficaram cegos. E aí ficava aquela coisa, fazia esses exames, ele só falava assim, tem atrofia do nervo óptico, mas não tem cura, e ficou naquilo. Durante muitos anos, eu não tinha diagnóstico, não tinha um CID. Toda vez que a gente conseguia laudo, eles davam só um laudo, um CID, colocava aquele CID comum, que é o CID, né, que a pessoa tem deficiência visual, mas eu sempre ficava naquela dúvida. Eu falava para mim mesma, eu falava, gente, mas que doença é essa? O que eu tenho, sabe? E aí eu ia para Bauru, ia para Campinas, para Curitiba, e sempre a mesma coisa, né? Até que eu conheci o Pedro, que tem Lyon, e foi quando ele conversando, falando sobre a doença dele, aí eu fui contar um pouco sobre a minha história, né? E aí ele falou assim, Cris, analisando o seu caso, eu não sou médico nem nada, mas diante da minha trajetória, você também tem uma doença rara. E se eu fosse você, eu iria investigar, eu iria atrás, né? E aí ficou nisso, mas aí vem aquela questão. Se por um lado tem a falta de aceitação quando a pessoa descobre a doença, né? Quando a pessoa começa a enfrentar dificuldades, também tem o outro lado da história. Porque eu ouvia dos meus pais e do meu próprio irmão, né? Porque a outra irmã, nossa, ela não fala e tem deficiência mental também, mas o meu próprio irmão, que também tem essa doença, ele olha para mim e fala assim, deixa de ser besta, para que você vai correr atrás disso? Para que você vai saber? Não tem cura mesmo, não tem diagnóstico, não tem tratamento, se você fosse ser curada, tudo bem, se eu fosse ser curada, tudo bem, mas para que você vai atrás? Né? E foi aonde eu falei assim, não, eu não aceito essa palavra dele, mas durante muito tempo isso causou uma influência muito negativa sobre mim. Aí eu fui conversar com o meu psicólogo e ele falou assim, isso é importante para você? E aí eu peguei e falei para ele, isso é muito importante para mim, porque é duro você, sabe, não enxergar. Eu falava para os médicos assim, mas eu enxergo luz. E teve um que falou assim, isso é coisa da sua cabeça. Você não enxerga luz, você é cega total. Falta de respeito, né? Sabe? Então, ele falou, isso é coisa da sua cabeça. Aí eu falei assim, doutor, eu te desafio a fazer um teste comigo. Se depois desse teste você disser pra mim que eu não enxergo luz, tudo bem. Aí ele falou assim, então beleza. Aí ele me colocou naquele aparelho. Aí ele começou a ligar aquelas luzes horrorosas que quase machucam o olho da gente, mas enfim. Mas ele fala, quando ele ligava, ele falava, você está enxergando? Eu falei assim, super. Eu conseguia enxergar. Toda vez que ele ligava, eu olhava para a luz, meu olho tremia, eu conseguia enxergar a luz. Aí ele falou assim, realmente você enxerga a luz. Eu falei, então, você não fala isso para mais ninguém, porque isso é uma falta de respeito. Então, assim, e aí depois que a doutora Juliana conversou comigo, né, me deu esse diagnóstico, eu decidi e eu vou atrás, vou consultar com o doutor Arthur para solicitar, né, esse exame de genética, mesmo que não tenha cura, mesmo que sejam só estudos, mas eu quero saber em que pé que estão esses estudos, eu quero, porque isso tem importância para mim. E é um direito do paciente. E é um direito, exatamente, é um direito de todo paciente de saber o diagnóstico. E mesmo que a família, porque os meus pais, eles são contra. Os meus pais que têm filhos com deficiência, eles falam, você não precisa, você não tem cura mesmo, para que você vai investigar? Só vai gastar dinheiro, só vai... Eu olho para eles e falo assim, não importa, o dinheiro é meu, a vontade é minha e é o que resta. É isso, gente. Obrigada, Cris, por compartilhar conosco algo assim tão pessoal, que certamente isso que você compartilha conosco, quem vai ouvir ou quem está aqui hoje está mudando a sua percepção, tanto diante do desafio,
quanto estar diante da pessoa que está sendo desafiada, né? Eu convivo com pessoas que são desafiadas pela perda da visão, né? Meus grandes amigos, minhas grandes amigas são pessoas que perderam a visão em algum momento. Desculpa. E como gestora de políticas públicas e especialista nessa área, mudou a minha percepção da análise da obrigação da gestão pública. E por isso que eu estou aqui com a Mitocom Brasil, e estamos juntos, eu e o Pedro, antes da Mitocom Brasil, e pretendemos, sim, fazer com que mais pessoas, hoje tivemos aqui um auditório com 150 lugares, 150 pessoas ouviram as pessoas impactadas por as doenças raras. E se cada uma pessoa contar para 5 amigos, façam as contas, né? E esses 5 amigos, cada um contar para mais 3 amigos. Desses 3, um contar para mais um. Nós estamos movimentando Maringá e começando a movimentar o Brasil através de Maringá. Então, é extremamente importante que vocês passem para a frente o que vocês estão ouvindo aqui hoje, na sala de aula. Convidem os seus tutores, os seus orientadores a conhecer as pautas dessas associações que estão aqui, a orientar, a passar a orientar estudos, pesquisas, extensão universitária, TCCs, monografias, dissertações. Vamos movimentar o mundo acadêmico com a teoria, mas trazendo a prática, trazendo a entrevista com pessoas afetadas, trazendo entrevistas com pessoas que estão sentindo falta das políticas públicas para que elas atendam. Os nossos trabalhos acadêmicos, e aqui eu falo como mestre em gestão e prática educacionais, elas não podem ser aquele trabalho todo que nós temos para concluir um mestrado, um doutorado, para depois ir para a biblioteca virtual da faculdade ou ser impressa e colocar na biblioteca física da faculdade. Ela tem que produzir mudança na sociedade. É para isso que nós temos a oportunidade de estarmos na universidade, para nós trazermos para dentro da universidade quem não pôde estar aqui e levarmos para fora da universidade quem às vezes nem se interessou em estar aqui. E aqui eu falo de um lugar de gestora pública. Tem muita gente em gabinetes excelentes, mas que não conhece a realidade daquilo que comanda, daquilo que governa. Desculpa fazer essa abertura, mas é a indignação. Eu também eu vou fazer uma camiseta, eu sou uma mulher indignada. Porque realmente é essa indignação que tem que nos movimentar. Se quiser, eu quero também, viu? Acho que eu mobilizei vocês no período da tarde, hein? Eu sou uma mulher indignada já há muito tempo. E dentro da universidade, nós temos essa responsabilidade. Eu sou uma mulher preta, periférica, favelada, a primeira da minha família a ir para a universidade. Imagina quando eu volto para onde eu cresci, né? Então eu tenho muita gente para resgatar na pauta da mulher preta, na pauta da mulher excluída, na pauta do jovem negro, na pauta da desigualdade, mas também existem pessoas com deficiência negras, existem pessoas com doenças raras negras, e eu não sabia disso até conhecer os meus novos amigos. Não tinha sensibilidade nenhuma para isso, né? Olhávamos somente essa exclusão de quem está tendo uma mobilidade completa, que eu não gosto de chamar de quem é normal, porque de perto ninguém é normal, né? Mas quem tem uma mobilidade completa. Então eu olhava somente por essa perspectiva. E quando trabalha-se com pessoas com deficiência, você começa a descobrir que tem muitas necessidades dentro dessa pauta. E quando trabalha dentro dessa pauta das limitações pela deficiência, você relembra dos idosos. Porque hoje, uma pessoa como nós conseguimos atravessar uma calçada, às vezes reclamamos que suja o sapato em poeira, mas tem pessoas idosas que não atravessam mais. E que se tornaram pessoas com uma necessidade de uma cidade inclusiva. Então, quando nós estamos discutindo inclusão via políticas públicas, nós estamos discutindo incluir a sociedade como um todo, em todas as suas fases da vida, seja com deficiência ou sem deficiência. Nós precisamos olhar para a sociedade como um todo. Camila, você ia complementar? Fica à vontade. O meu complemento estamos todos indignados por uma boa causa. Hashtag, né? indignados. Obrigada por essa fala, Valéria. E assim, nós precisamos estar mesmo, que esse senso de indignação replique no nosso dia a dia.
né? Eu estava caminhando com a Clevenice e olhando e pensando, ela conversando, falando sobre a vida dela, sobre o contexto dela, e eu pensando, como a minha vida é boa. Não diminuindo o que você vive, mas eu me peguei me refletindo sobre quais comorbidades eu tenho, quais são as dificuldades que a Camila tem. Então, ter esse olhar é importante sempre. E isso me fez refletir muito mais daquilo que eu me indigno todos os dias. Alguém tem perguntas? Se animaram dessa vez a perguntar? Então eu vou colocar aqui as perguntas que nós recebemos aí no decorrer do período da montagem do evento. Tímidos e tímidas, por favor, manifestem-se. Este é um grande momento de acolhimento para vocês também. Então, nossa pergunta aqui, o comentário foi: pensando no dia a dia dos atendimentos, o que vocês acham que ainda falta para que o cuidado a esses pacientes seja realmente mais humano, sensível e completo? E por que os profissionais da saúde aqui presentes, que tipo de postura... E para os profissionais da saúde aqui presentes, que tipo de postura ou prática faz a diferença de verdade na vida da pessoa que é afetada por uma doença rara? Quem gostaria de começar? Pode. Que me reportou, né, diante desse teu questionamento, essa tua pergunta. Quando eu acredito que mudar o olhar é olhar sim, né, para a patologia, porque ela existe, ela tem que ser diagnosticada diante de tudo isso que a gente conversou aqui, políticas públicas, né? Quando você tem o diagnóstico, o relato que eu trabalho com empregabilidade da pessoa com deficiência e convivo diariamente com essas pessoas no meu trabalho, e quando elas têm o diagnóstico, eu pergunto para elas, resumir uma palavra para mim, o que é que você sentiu quando você teve o diagnóstico? Eu pergunto isso porque quando eu tive uma aceitação e entendi o que é a retinose pigmentar, então para mim, quando eu aceitei, não por acomodação, mas porque era um fato na minha vida, foi uma libertação. A cegueira foi uma libertação, quando eu aceitei a cegueira. E eu pergunto para as pessoas, o que é que você sentiu diante do diagnóstico? E ele fala a mesma coisa, libertador. Então é muito importante o diagnóstico, sim, mas a parte quando você identifica que o paciente tem uma determinada patologia, um diagnóstico, ele é importante. Só que não pode focar somente no diagnóstico. Eu cito o caso da cegueira, né? Focar somente na cegueira, porque o que deixou de funcionar foram os meus olhos, mas focar no indivíduo. Então isso é de suma importância. Focando no indivíduo, você vai ajudá-lo, você enquanto profissional, né? Você vai ajudá-lo a resgatar os valores que ele acredita que perdeu com a perda de um órgão parcial ou total. Então, focar também, não esquecer. O que a gente sente é que para muito naquele, sabe, naquela questão da doença, da patologia, né? Mas olhar para o ser humano e ajudá-lo a resgatar os seus valores. Perdeu um órgão, perdeu a visão, perdeu, né? Mas existem possibilidades. E essas possibilidades são para múltiplas, né? E para ajudar a gente a ter qualidade de vida. Nós citamos algumas delas aqui, né? As tecnologias, acessibilidade, grupos, né? E tudo mais. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte: a deficiência não me define.
Inclusive, ela teve a oportunidade de viajar para a Europa e o nível de preparo que as ruas na Espanha, foi uma das cidades, não me lembro qual o nome da cidade, me desculpe, mas o país que ela visitou, ela não teve dificuldade alguma, ela não falava o idioma, ela usou sistemas pelo celular, ela utilizou as calçadas, as ruas, aeroportos, lojas, né, o transporte público, os trens, sem sentir praticamente dificuldade. Portugal também. Você também teve Portugal, exatamente. E aí, quando ela volta, quando ela voltou e nós estivemos conversando, né, que ela usa muito essa frase, que a deficiência não me define, eu percebi que o que define as dores e as limitações é a sociedade. É a falta de política pública, é a falta de acessibilidade. Meu companheiro tem deficiência visual e com a acessibilidade que ele tem em todos os equipamentos que ele usa, inúmeras vezes eu, Valéria, esqueço que ele tem deficiência visual. Porque isso não o define de forma alguma. Porque as tecnologias, elas podem sim ser complementares para que possa se locomover, para que ele possa cozinhar, ele cozinha muito bem, né? Para que ele possa estudar, ele gosta muito de estudar, ele adora livros, né? Ele faz esportes, então ele, né, tornou-se um para-atleta amador, então ele vai fazendo uma série de coisas que o que os olhos não podem alcançar, a tecnologia e quem está na rede de apoio em torno dele vai fazendo com que ele alcance. Então não há deficiência, há uma ineficiência enquanto sociedade, que imprime para essas pessoas a exclusão, a impotência, que imprime para as pessoas a sensação de que tudo acabou, porque não acabou. Eu conheço inúmeras pessoas que, com a deficiência, a potência dela que não estava tão perceptível, ela se acentuou. E hoje essas pessoas resgatam outras que elas se tornaram extremamente potentes enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Então, eu repito, a deficiência, a doença rara, ela não define. O que define as dores é a falta de política pública, é a falta de sensibilidade, é a falta de um tratamento humanizado, é a falta de um médico preparado desde a sala de aula para jamais tirar o sonho de alguém. Porque o que nós mais temos em relatos, doutora, são médicos que recebem alguém desesperado e ele diz, não tem jeito. Eu, quando tive o meu diagnóstico de ceratocone, eu tinha 24 anos de idade, numa família extremamente conturbada, saindo de casa, tentando a vida, e a médica me disse, é melhor você já entrar na fila de transplante que você vai ficar cega. Aquele impacto que eu tive me traz para cá hoje. Porque eu saí daquele consultório, né, quem conhece São Paulo, eu saí do centro da cidade de São Paulo, da rua 7 de Abril, e fui caminhando sem rumo. Eu não sei se eu passei por buraco, se eu atravessei na frente de carro, eu não sei o que foi de mim. Quando eu me vi, eu estava lá no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em prantos, chorando por mais de 1 hora e pouco, pensando o que seria de mim, sozinha no mundo, sem pai, sem mãe, sem uma família constituída e ainda cega. Aquela mulher me tirou qualquer possibilidade de vislumbrar algo tão grande para a minha vida. Olha onde é que eu estou com ceratocone. Então, eu poderia naquele momento ter cometido um suicídio. Eu passei por Viaduto do Chá, eu passei por carros, eu passei por ruas, por avenidas, e nós temos nos nossos grupos pessoas que tentaram um suicídio, porque o último fio de esperança ali foi retirado por um profissional insensível. Então, vocês que estão hoje aqui, estudantes, por favor, pense que as palavras têm efeito. Assim como as palavras podem levantar a vida de alguém, as palavras podem derrubar, e às vezes sem volta, a vida de uma pessoa. Prestem atenção nisso, por favor. Geraldo queria comentar? Professor, quer comentar? Eu só queria dizer assim que, como, né, você falou da sociedade, né? Eu não posso acusar o médico, o profissional de saúde, porque eles são parte da nossa sociedade. E a nossa sociedade é assim, né? Gente, as pessoas mais incríveis, mais bacanas e mais legais que eu conheço na minha vida são médicas, e as pessoas que são o contrário disso também. Algumas delas são médicas. Eu tenho grandes amigos enfermeiros, péssimas pessoas que não são minhas amigas e que são enfermeiras. Então eu acho assim, que nós vivemos, né, dentro desse mundo desigual.
E eu acredito que existem pessoas que saem da faculdade muito, sabe, com vontade, né, de criar e de fazer. Por exemplo, eu tive uma história de uma senhora que, quando a gente implantou aqui no hospital universitário, nós implantamos o acolhimento com classificação de risco. E então, quando a gente atendia o paciente, a gente classificava o risco dessa pessoa para ela receber o atendimento de acordo com o grau de urgência do atendimento. E essa senhora, ela trabalhava durante o dia, a empresa não fornecia para ela um dia de folga para ela ir ao médico, e ela não existe posto de saúde que funciona durante o dia, aqui em Maringá pelo menos ainda não, e aí ela procurou o pronto-socorro. E aí eu fui falar para ela, olha senhora, esse problema da saúde, ela tem uma queixa de dor lombar, que dor lombar ninguém, né, desenvolve uma dor lombar aguda, assim, a não ser que seja traumática, né? E fui tentar explicar isso para ela. E coloquei o termômetro nela e tal, e ela pediu para ir ao banheiro, né? E eu deixei ela. E quando eu vi essa mulher desaparecer, eu achei o termômetro dela no banheiro. A forma com que eu disse, né? Eu tenho certeza que magoou, né? Ela, porque tipo, que vida difícil. Eu não tenho na minha empresa a aceitação de que eu tenho um problema crônico de saúde e que eu preciso faltar um dia. A saúde pública não oferece um atendimento diurno para o meu problema, porque ele também é considerado crônico. Eu vou numa emergência, né? E a dor de cada um é a dor de cada um. Quem sou eu para julgar a tua dor? Que lugar de fala que eu tenho para julgar a tua dor? E aí chega lá e o enfermeiro, que é, né, a pessoa que eu acabei de falar para vocês, que tem que empoderar, que tem que advogar e que tem que dar autonomia, ela chega e te dá uma cacetada, né? Não, esse teu problema é um problema crônico, você não pode estar aqui na emergência, né? Então, veja bem, nós temos que tentar, e falar em equidade é falar em atender. Como que eu vou atender igual pessoas tão diferentes, pessoas que precisam mais? Então, gente, eu não posso acusar só o profissional de saúde, eu não posso acusar só o paciente, eu não posso culpabilizar, né? O que nós precisamos é de verificar como que nós, enquanto sociedade, vamos atender a pessoas que são tão diferentes, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, gente, com a questão, né, do capacitismo. Nossa, né? Você é tão bonita, eu nem percebi que você tem um problema visual. Então, às vezes, só o fato de eu estar fazendo isso, eu já estou, né, te causando um mal-estar. Puxa vida, não é como vocês acabaram de dizer, não é a deficiência que define vocês, né? Vocês são definidos por muito mais coisa do que isso, não é mesmo? Então, gente, eu acho que nós precisamos de sentar e discutir que medidas que a nossa sociedade vai tomar para mudar essas coisas, né? E continuo falando, eu acho que isso vai passar pela educação. Obrigatoriamente tem que passar pela educação, né, das pessoas, né, das pessoas estudarem para aprender alguma coisa, né, para aprender a ser alguém na vida, né, certo? Não para ter somente uma profissão, ou não para ter um salário, mas para ser alguém na vida, né? E o que é ser alguém na vida, né? Qual que é a totalidade de ser alguém na vida? Perfeito, perfeito. O professor Haroldo fez observações importantíssimas e quando o senhor nos diz, né, eu tenho amigos fantásticos que são da área da saúde, nós também temos, por isso nós estamos aqui, inclusive, fazendo um evento como esse. E quando nós hoje passamos a falar isso, foi uma discussão interna importante, porque vamos falar ou não desses profissionais que não são legais? E nós chegamos à conclusão que tem que pôr o dedo na ferida, né? Tem que chamar a atenção, sim, e aqui ficar uma provocação para os que são legais, né? Tem uma frase que parece que o mal está vencendo o bem. Nunca o mal vai vencer o bem. O problema é que o bem fica muito calado, o bem fica muito tímido no seu lugar, o bem não une forças com outro bem que está do lado. Então parece às vezes que o bem é menor.
Parece às vezes que o profissional excelente dentro da saúde pública, por exemplo, ele não existe, porque o mal ele grita, ele causa tantas dores que ele acaba se sobressaindo, mas se sobressai porque nós que estamos para fazer o bem e chamar a atenção para vamos ser um profissional completo, vamos ser um cidadão completo, nós às vezes nos calamos diante, às vezes até falar não vou me meter, né? Mas nós temos que colocar realmente o dedo nessa ferida, chamar a atenção. E uma coisa excelente que o senhor disse, o exemplo. Nós estamos no mundo para convencer pela educação e pelo exemplo, né? Nós temos tanta gente com tantos adesivos bonitos no carro, com tanta camiseta, com tanta mensagem, mas no seu dia a dia não corrobora, os seus atos não são excelentes, os seus atos não são humanos, os seus atos não são acolhedores. Então, que possamos ter coerências com o que nós falamos, com o que nós postamos nas nossas redes sociais, ou com o que nós fazemos enquanto profissionais, principalmente profissionais que lidam com vida. Nós não lidamos com máquinas. Máquinas você programa, reprograma, faz a manutenção preventiva e é esperado que ela haja daquela forma. O ser humano, cada um ressignifica a interação que tem com o outro. E eu acredito que o que você disse para essa paciente foi extremamente natural para você, porque era uma verdade, mas ela já estava sofrida, até hoje, doída. Ela aparece à noite quando eu vou dormir. Eu acredito. E aparece... Eu tenho certeza que o médico que falou que a Cris não via luz, ele também... Não esquece mais. Ele deve citar o teu caso, com certeza. Exatamente. Ele chorou no conforto dele. A José ganhou um ponto comigo. Mas, gente, é isso, né? Agora nós estamos realmente nos encaminhando para o final desse primeiro encontro. Eu vou passar a fala para o Pedro. Deixa ele terminar, mas eu vou passar a fala para o Pedro. Eu já me despeço aqui de vocês. Vou deixar aqui uma última rodada, assim, 30 segundos de tchau para cada um, começando do professor Haroldo, pode ser? Então, 30 segundos de tchau, né, de uma despedida, e já fica o convite para os próximos encontros. Quem já acessou aqui as nossas redes sociais, quem já acessou no Instagram aí, @mitocombrasil, obrigado, valeu, muito obrigado. Novos e novos seguidores e seguidoras conosco, fiquem atentos, porque nós temos eventos novos para trazer, nós temos discussões qualificadas para compartilhar nas nossas redes sociais, seja virtualmente, seja presencialmente, participem, compartilhem nas redes de vocês, compartilhem nos grupos de WhatsApp da faculdade, do condomínio, da balada, compartilhe. Nós vamos conseguir fazer uma sociedade melhor, nós vamos conseguir, porque nós não vamos desistir. Tá bem? Muito obrigada, boa tarde para vocês. Professor Haroldo, a sua fala. Gente, eu sou um enfermeiro da década de 90, tá? E vocês são os profissionais do futuro, né? O que a gente percebe na tecnologia é que ela sempre melhora, né? Então, vocês é que vão ter nas mãos de vocês, né, essas pessoas, né? E vocês é que vão ser os profissionais de saúde do futuro. E eu acho que não existe nada melhor do que saber que eu fui superado por vocês. Tá bom? Então, meus parabéns para vocês por terem isso, né? Que vocês sempre possam nos superar, que vocês possam ser melhor. E esses dias eu estava na UTI, eu trabalhava na UTI até pouco, e eu estava fazendo um plantão, né, na minha área, e eu estava com 2 coordenadores que foram meus ex-alunos, né? Então, gente, eu zerei a vida, tá lá no meu, eu zerei a vida. As pessoas que mandam em mim foram as pessoas que eu ensinei. Então, aproveitem que vocês são jovens, façam a diferença nesse mundo. Tá bom, gente? Obrigada. Agradecer esse momento aí, né, a presença de todos, de estar aqui presente, para estar dando parte, né, desse evento. E estamos aí, torcer para que a gente consiga trazer muito mais informação, trazer mais pessoas, quem tem conhecimento de pessoas com deficiência, né, seja ela visual ou auditiva, gente, incentivem, né, para que eles consigam encontrar o diagnóstico, consigam encontrar o lugar certo.
né? A gente está aqui aberto para isso, tá? Não desistem, firme. Obrigada. Eu quero agradecer a Mitocom, agradecer a Edmar pelo convite e parabenizar vocês que estiveram aqui até esse momento, que vocês sejam excelentes profissionais. E o meu lema, eu nasci para servir, se vocês precisarem, eu estarei lá na MIC à disposição de vocês, tá bom? Agradeço, né, pela oportunidade, Pedro, né, em teu nome agradeço toda a sua equipe, de poder estar aqui, né, aprendendo tanto com esse momento. Nós agradecemos. A Valéria está fazendo chorar, ela está me emocionando, todas as horas chorando aqui, eu chorando junto, segurando. Mas é de emoção para esse momento mesmo, gente. E de estar colocando, né, nesse fechamento, me disseram tantas coisas na minha vida que eu não poderia. Primeiro me disseram que eu ia ficar cega. Eu chorei muito. Hoje eu louvo a Deus por ser uma pessoa cega, porque a cegueira, para mim, me cerraram as imagens, né, as imagens visuais, mas me abriu enormes caminhos e imagens mentais, a qual eu vejo hoje, né? Eu vejo além, muitas vezes, do que eu via quando eu enxergava de uma forma diferente. Aí disseram que eu não poderia ter filhos. Hoje eu tenho uma filha linda, com 20 anos, doutora Mariana, que está fazendo medicina. E me disseram muitas coisas, de profissionalismo. Me disseram que eu não podia trabalhar mais, que eu não poderia andar sozinha na rua. Hoje eu vou aonde eu quero, até onde eu não quero, às vezes. E eu trabalho, né? E hoje eu oriento empresas, como está recebendo a pessoa com deficiência. Hoje eu digo para as pessoas com deficiência, vai, você pode, você é capaz, né? E eu mostro para eles quais são esses caminhos, né? E eu vou realizar agora, esse ano, um outro grande sonho também. Eu sempre tive o sonho de correr, sabe? De participar de corrida de rua, né? E eu falava, gente, como que eu vou correr, né? Aí eu criei coragem e falei, bom, a única forma de eu correr, então não é a cegueira que impede. A única forma de eu correr, eu vou contratar um personal. Aí contratei um personal e estamos treinando. Ontem à noite, 6,5 km, não correndo ainda, né? Não estou correndo ainda. Mas estamos trotando, estamos caminhando rápido, trotando. E o meu sonho é realizar esses 5 km esse ano, numa corrida de rua. E quem quiser seguir o meu Instagram, para conhecer um pouquinho, a intenção do meu Instagram é levar orientação e informação para a sociedade de como é o dia a dia de uma pessoa que tem uma doença rara da visão. Né? Coloco um pouquinho do meu dia a dia, com forma de orientação, informação, e que existe possibilidades de nós termos autonomia, cada um fazendo do seu jeito. Eu estou como Ana Carmen com N de navio no final, Ana Carmen Oficial. Se vocês quiserem me seguir, vai ser um prazer muito grande, tá, gente? Obrigada. Bom, gente, na verdade eu só queria agradecer, né, a Mitocom pelo convite, né, e gostaria também de só deixar uma mensagem para vocês que estão, né, se capacitando, que estão estudando, que pratiquem, né, mais o olhar humano, né, que atendam, que cuidem daquela pessoa, porque nós somos muitos, só que ao mesmo tempo que nós somos muitos, cada um é único e cada um tem a sua diferença. Então é isso, gente. Eu queria só, nesse final, agradecer a todo mundo que veio aqui, os apoiadores, e colocar a Devimar, que é a associação aqui de Maringá, que nós fazemos parte, o Pedro, a Cris, eu e outros tantos, né, à disposição de todos vocês
que porventura ficarem sabendo de alguém que aqui na nossa cidade está precisando de formação, que está precisando de cultura, que está precisando de qualquer tipo de coisa, orientação, que a Devimar ela está sendo resgatada, que em breve nós vamos ter um espaço nosso para a gente fazer isso, que por enquanto a gente está fazendo usando outros espaços, né? Mas nos colocar à disposição de todo mundo, né? Esse trabalho é uma função essencial da nossa associação, que mais uma vez eu queria colocar à disposição de todo mundo. Obrigado, Valéria, por ter vindo de São Paulo aqui mediar. Eu agradeço por você. Obrigado, professor Haroldo. Obrigado, Camila. Ainda está aqui a professora Mariana, esteve aqui, a doutora Mariana, esteve aqui também a doutora Eliane, né? Nossa, foi um dia produtivo demais hoje. Obrigado. Em nome da EMAP Brasil, eu agradeço os organizadores desse simpósio maravilhoso, que nos acolheu também, e o nosso pedido é para os médicos conhecerem emapbrasil.com.br e divulguem a nossa doença, por favor. Estudem a nossa doença. Precisamos de alunos que abracem e estudem a nossa doença, porque temos poucas pessoas aqui. Pois não. Então, nós Obrigada. Nós encerramos agora a nossa roda de conversa. Vou passar para o Pedro fazer o encerramento do evento. Vamos sair? Assim a gente dá espaço para o Pedro, vai ficar mais confortável assim, né? Pessoal, eu gostaria então de agradecer a todos que estiveram aqui, os palestrantes, a doutora Mariana Valensales, a doutora Helena Albuquerque, o doutor Haroldo Gavioli, a assistente social Camila Chiari, todos os demais presentes, alunos aqui, os universitários e demais profissionais da saúde que vieram das unidades básicas de saúde, de outros hospitais também, as pessoas que participaram da roda de conversa, o público interessado, a equipe, desculpa um pouquinho a rouquidão, a equipe da Mitocom Brasil aqui, a Valéria, né, a equipe da Devimar aqui, eu, Geraldo, o Cris também, todos, agradeço muitíssimo a todos vocês. O dia foi realmente muitíssimo produtivo, né, os conhecimentos discutidos aqui foram incríveis e quero dizer que foi o primeiro, né, de muitos que virão, né, foi só o primeiro simpósio, a gente vai fazer desse evento um evento anual, crescendo cada vez mais, com mais alcances, com mais discussões e aprendizados também. E já que foram ditas aqui tantas mensagens, eu gostaria de dizer uma minha também, que eu já disse outras vezes, mas eu gosto de sempre reforçar, né? Falando sobre aprendizados e mudanças que a deficiência e que a doença rara traz para nossas vidas, eu gostaria de repetir aqui que eu não sou grato à doença rara que me acometeu, à deficiência que me acometeu, à baixa visão, mas eu sou extremamente grato ao aprendizado, ao crescimento e às oportunidades que vieram junto com ela, porque sim, não existem somente desafios, existem aprendizados, existem realizações, e isso é muito importante de ser colocado. Então, nós declaramos aqui encerrado. Aliás, antes eu vou deixar a Valéria agradecer os nossos apoiadores, para aí sim a gente encerrar. Por favor. Agradecemos primeiramente ao Hospital Universitário Regional de Maringá, por esse espaço, pelo senhor José que está aqui conosco, que cuidou do som, cuidou dos microfones, nos acolheu de uma maneira muito especial. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os organizadores, administradores e funcionários desse espaço. Obrigada por todo o acolhimento que o senhor nos proporcionou em nome do Hospital Universitário. Agradecemos ao UEM, à Universidade Estadual de Maringá, ao Doutor Genética, esse grupo de pesquisa incrível, qual nos ofereceu palestras maravilhosas nessa manhã. Agradecemos à Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maringá e novamente parabenizamos pela inauguração da ala de doenças raras para o tratamento das crianças. A Retina Brasil, nós agradecemos de todo o coração. Tivemos nas redes sociais vários membros da Retina Brasil de Salvador também estava conosco, de São Paulo, de Minas. Muito obrigada. Aqui de Maringá, também do Paraná, obrigada por terem estado conosco e apoiado
a realização desse evento, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, a Prefeitura de Maringá e a Ser Silvestre Socioambiental. Nós agradecemos também as pessoas que colaboraram anonimamente na vaquinha coletiva para a viagem nossa, né? Nossa viagem, nessa nossa viagem de São Paulo para cá, estadia, etc. Muito obrigada aos amigos e às amigas que fizeram a doação através do Pix e também o pessoal do audiovisual que registrou as imagens do período da manhã, que é o senhor Edilson Marques. Senhor Edilson Marques, muito obrigada, receba a nossa gratidão eterna e a todos e todas vocês que estão aqui conosco presencialmente desde as 8 da manhã, o dia todo, em plena sexta-feira. Obrigada pelo carinho e pelo acolhimento. Além das pessoas físicas que ajudaram na vaquinha, que foram essenciais, queria agradecer também ao nosso patrocinador master, que é a Ótica Íris, né, que foram incríveis com a gente e também fizeram com que esse evento fosse possível com o seu apoio. Então, após tudo isso, nós declaramos encerrado aqui o primeiro simpósio paranaense sobre doenças oculares raras e esperamos vocês no próximo ano que vem. Tem mais. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos fazer uma foto aqui na frente? Vamos vir para cá e fazer uma foto oficial do evento. Siga aqui a minha voz, Ana. Gente, vou chamar de mim. Pessoal, vou aproveitar para agradecer mais alguém ainda. Faltou um agradecimento aí a uma PJ que nos ajudou. A empresa FA Colchões também tornou isso aqui possível. Muito obrigado a vocês. De coração. Break agora. São muito bons. Aguardem o coffee break, não vão embora.